Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O título da terça-feira, A fé vem pela palavra. O versículo, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por sua morte, por sua ressurreição. Nós morremos contigo, ressuscitamos contigo e hoje temos um novo viver, o viver do novo homem, um viver de fé, um viver que toca as coisas espirituais, que busca as coisas lá do alto. Hoje, Senhor, nós temos uma nova esperança. Não vivemos mais pelas coisas dessa terra. Agora podemos viver pelo que é invisível. Podemos, pela fé, contatar as coisas espirituais, o mundo espiritual, contatar as tuas riquezas, Senhor. Viver de acordo com a tua vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre te agradeceremos por tão grande salvação. Salvação do nosso espírito, a nossa justificação, a salvação da nossa alma, que o Senhor dia após dia tem realizado em nós, a nossa santificação e, por fim, a redenção do nosso corpo, a nossa glorificação, a qual o Senhor, através da tua palavra cheia de luz, tem nos mostrado o caminho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira, A fé vem pela palavra. Isso, irmãos, a questão da fé, ela é essencial para Deus, para nós tocarmos Deus, tocarmos as coisas espirituais. E é muito interessante que, finalizando o capítulo 2 do livro de Colossenses, quando Paulo finaliza tratando dessa questão do gnosticismo, do ascetismo, de todas essas coisas, ele fala também das sombras, dos preceitos, doutrinas, enfim. Depois que ele acaba de falar sobre tudo isso, no terceiro capítulo, irmãos, ele então diz o seguinte, ele começa a nos mostrar o viver do novo homem, porque todas essas coisas negativas que Paulo trata, entrou na igreja, vem a nós porque nós ainda insistimos em viver pelo velho homem, pelas velhas coisas, sem se dar conta de que Cristo, na sua ressurreição, tornou tudo novo. Então ele começa o terceiro capítulo dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quer dizer, ele diz, irmãos, a morte de Cristo colocou um fim em todas essas coisas, inclusive as coisas do Antigo Testamento, as práticas do Antigo Testamento. Mas nós não ficamos na morte. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E agora, onde Cristo está? Lógico, Ele está no nosso interior, mas Ele está no terceiro céu. Então Paulo diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, ele diz, buscai as coisas lá do alto. Isso é um exercício de fé. Nós cremos na nossa morte e ressurreição com Cristo é um exercício de fé, é um exercício do Espírito. E nós só podemos crer nisso porque a palavra de Deus nos diz. E se a palavra de Deus nos diz, irmãos, nós podemos ter segurança. Nesse ponto, eu gostaria de ler na página 60, o último parágrafo. Veja só. A solução para nossos pecados não está em combater a nossa carne, como os gnósticos e ascetas fazem. O ensinamento ascético, a filosofia que defende o autocontrole dos prazeres físicos e psicológicos como caminho para se chegar a Deus, não tem valor algum contra a sensualidade. É o que Paulo fala em Colossenses 2:23. Muitos cristãos caem em depressão, angústia e têm uma vida atribulada porque não sabem como viver na esfera da fé. A fé é a porta de acesso às coisas celestiais, porque já fomos crucificados com Cristo.
Unimo-nos a Ele em sua morte pelo batismo e com Ele também ressuscitamos, para hoje viver em novidade de vida. Então, isso, irmãos, não é um exercício mental. Isso é um exercício de fé, um exercício espiritual baseado na palavra de Deus. Vou continuar lendo o parágrafo seguinte. Em Romanos se menciona, Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado. Esse considerai-vos não é um exercício mental, porque por experiência já sabemos que quanto mais nos esforçamos para considerar-nos mortos, mais vivo ficamos. O caminho é a fé que vem pela palavra de Deus. Conforme lemos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé nos leva a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e pensar nelas. A fé nos foi dada quando aceitamos o Evangelho e continua funcionando por meio do operar da palavra de Cristo. Muitos pensam que a fé é como uma capacidade natural, usada, por exemplo, para se obter a cura de enfermidades sem o uso de medicações. A fé depende da palavra de Deus. Se ele nada falou sobre cura, devemos tomar a medicação necessária. Então, irmãos, o que é a questão aqui? A questão é nós, durante a nossa vida, passarmos a exercitar a nossa fé, assim como exercitar o nosso espírito. Então, a fé é baseada na palavra de Deus. E tem muitas coisas que já estão explícitas na palavra de Deus, como essa questão de nós morrermos com Cristo e sermos ressuscitados com Cristo. A fé vem então pela palavra de Deus, pela pregação, certo? Então, quando você estiver com a sua fé fraca, você precisa falar a palavra. Por que nós, aí eu já vou estar entrando na quarta-feira, mas por que nós, irmãos, tem sido falado tanto sobre essa questão de imergir na palavra? Por que nós temos feito isso? Porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos dá tudo. É ela que nos dá fé, é ela que nos traz o Espírito, a presença do Senhor, a graça. Então, quanto mais afastado da palavra de Deus você estiver, menor vai ser a sua fé. Talvez não é nem menor a questão, porque se for do tamanho de um grão de mostarda, já dá para remover um monte de lugar. Mas a questão é, se você está afastado da palavra de Deus, todas as outras coisas espirituais, elas vão se desencaixando. Não tem como, querido irmão, querida irmã, um cristão viver longe da palavra de Deus. Veja, a Bíblia, irmãos, ela é de uma riqueza imensurável. E eu costumo dizer, já disse várias vezes, que eu considero a Bíblia, a palavra da Bíblia, a palavra de Deus na Bíblia, como o universo. As revelações são infinitas, irmãos. Nós tocamos muito pouco na riqueza, na grandeza do que há na Bíblia. E graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor hoje ainda nos dá a palavra profética, que é para nos ajudar a ver o caminho, para nos incentivar a ver muitas vezes coisas que nós não lemos, mas ainda não entendemos na Bíblia, na direção que o Senhor quer que nós andemos. Enfim, hoje, irmãos, não há desculpa para nós não termos contato com a palavra de Deus. E quando eu digo, não estou falando da palavra logos, da palavra rema, eu estou falando de nós mergulharmos na palavra, de nós cada vez mais conhecermos as riquezas de Deus e também observarmos o caminho pelo qual o Senhor tem nos guiado. Isso tudo precisa ser muito constante na nossa vida. Não pode passar um dia sequer sem que nós tenhamos contato com a palavra de Deus. Se nós vivemos esse viver cristão, viver que tem um contato esporádico com a palavra, ouve às vezes alguma coisa, é por causa disso que muitas vezes a nossa vida cristã falha. Por causa disso que nós ainda temos não temos fé, não temos contato com o que a gente chama de o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus tem para nos revelar no Espírito, através da palavra. Então, querido irmão, querida irmã, meu encargo nesse dia é mostrar para você, talvez você olhe para as circunstâncias hoje e fale assim, não, eu não tenho fé, eu não consigo. De fato, você e eu, nós não temos fé, a fé é dom de Deus.
De fato, nós não conseguimos, mas a solução não é fazer aquilo que Paulo fala nos capítulos 2, né? Na verdade, fazer aquilo que Paulo trata nos capítulos 2, tentar se aperfeiçoar na carne, tentar buscar espiritualidade em algo que não seja Cristo, que não seja a palavra. A solução, irmãos, é nós mergulharmos na palavra. Porque aí, mergulhando na palavra, a nossa fé, ela é gerada, ela se fortalece. Se você tem diversas experiências na Bíblia, passagens na Bíblia, em que quando se exercitou a fé, o resultado veio. Por exemplo, os 12 espias, 10 deles voltaram, eles viram com os próprios olhos a boa terra, mas eles voltaram apenas focados nas dificuldades, e aí fizeram um relato para o povo que desanimou o povo. Mas 2 se basearam na palavra de Deus. Se Deus não tivesse dado a palavra, eles teriam razão em dizer, não dá para a gente enfrentar esses gigantes. Mas Deus já havia dado a palavra. Entenda, querido irmão, querida irmã, por isso nós precisamos mergulhar na palavra, imergir na palavra, porque quando Deus dá a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós entendemos a palavra como esse trecho de Romanos, em que Paulo é muito claro, nós morremos com Cristo para o pecado. Nós vivemos com Cristo agora, por fé no Espírito, fomos ressuscitados, um novo viver. Quando nós temos essa palavra, irmãos, nós podemos exercitar a fé. Lembro de Naamã. Naamã, quando ele recebeu a palavra do profeta Eliseu, não agradou. Ele não se agradou da palavra. Falou, o quê? Mergulhar nesse rio? Mas na minha terra eu tenho um rio muito melhor do que esse. Mas a palavra foi dada. Uma vez que a palavra é dada, irmãos, a palavra não vai voltar atrás para agradar você, para agradar a mim. Eliseu não ia voltar atrás e falar, verdade, Naamã, então vamos fazer diferente. Não, irmãos, a palavra foi dada. Se a palavra foi dada, irmãos, de nós resta obediência por fé. Aí quando disseram para Naamã, falaram, meu Senhor, né? Se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Então, por que não fazer algo tão simples? Aí Naamã cedeu, e quando ele cedeu e obedeceu, irmãos, por causa da fé, ele viu o resultado. Então, em toda a nossa vida, irmãos, nós precisamos cada vez mais mergulhar na palavra. Isso fortalece a nossa fé. Isso faz com que nós busquemos as coisas lá do alto. Vou terminar com esse ponto. Paulo, ele fala assim, buscai as coisas lá do alto. Aí talvez ele tenha percebido, mas como é que se busca as coisas lá do alto? Talvez ele tenha percebido, eles não vão entender. Aí no versículo 2 ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então é uma questão do que nós vamos colocar nossa mente. Só que, como é que eu vou colocar minha mente nas coisas lá do alto, na palavra de Deus, se eu não tenho a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a palavra, se eu não ouço? Você percebe? Por isso, irmãos, quanto mais eu mergulhar na palavra, mais eu vou poder buscar as coisas lá do alto, porque eu vou pensar nas coisas lá do alto. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Nós estamos colocando essas gravações, lembrando, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.